Olá, queridos internautas, tudo bem? Como vocês estão aí? Hoje nós vamos gravar aqui uma live. Eu quero que você comece a convidar as pessoas, compartilhe esse vídeo com as pessoas, porque hoje nós vamos falar um pouquinho, da palavra de Deus, E eu creio que Deus ele tem algo extraordinário para falar conosco essa tarde. Vamos compartilhando. Como está chegando nosso som aí, tá tudo bem, tudo ok, já deixa aí a sua mensagem, Já tem pessoas aqui já nos acompanhando. Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando já essa tarde maravilhosa. Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração, tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Vamos trazer algo especial de Deus, irmã Vandrília? É isso aí, Deus tem algo, sem dúvida, para falar conosco nesta tarde, neste momento, E nós vamos meditar, no versículo da palavra do Senhor. Daqui a pouquinho vamos deixar chegar mais pessoas aí, Ele é maravilhoso, nosso Deus, Ele é grande e a nossa força é o Senhor, Ele é tudo para nós e nós precisamos a cada dia confiar nele e entender que Deus não perde o controle de nenhuma das situações. Ele está no controle de tudo. E quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil, tudo se torna mais fácil. Sim. E nós passamos a entender que vale a pena nós confiar no Senhor, nós confiar em alguém que pode todas as coisas, Eu sei que às vezes tem quantos momentos que ficamos aflitos, preocupados, e quantas das vezes não sabemos como ir adiante sozinho, mas quando nós temos Deus, tudo se torna mais fácil, porque Ele sempre vai estar conosco, sempre vai pelejar por as nossas vidas. E quando nós confiamos a cada dia nele, nós passamos a ver sempre ele agindo de forma extraordinária por cada um de nós. Deus abençoe o nosso amigo Carlos Henrique, que está nos acompanhando. Também Deus abençoe a Danila, Mendeiros, que está nos acompanhando também. Deus abençoe a cada um de vocês. A nossa irmã Dalvanira Alves, A paz do Senhor, irmã Dalvanira. Vamos compartilhar? Eu quero que vocês compartilhem aí essa live, com as pessoas que você conhece. Vai lá, compartilha essa live, porque hoje nós temos algo de Deus para a sua vida, Nós temos algo de Deus para a tua vida. Nós vamos estar aqui exatamente com vocês essa tarde maravilhosa para trazer uma mensagem de Deus ao teu coração. Muitas pessoas estão neste momento sem cultos, Muitas pessoas estão sem poder ir à igreja, Mas eu quero trazer uma mensagem de fé, de esperança para a tua vida, E eu creio que grandes coisas Deus tem para falar com você aqui nessa tarde maravilhosa, Deus abençoe o nosso amigo Carlos Henrique, Deus abençoe a Dalvanira, Deus abençoe o pastor Elson, Nosso amigo lá de Cachoeira do Arari, Nos acompanhando. Lembra do pastor Elson, irmã Vandrília? Sim, sem dúvida, Deus abençoe o pastor Elson, a sua esposa também, grandemente a vida de cada um de vocês que estamos escutando, O Carlos Henrique é lá do Tocantins, Não, o Carlos Henrique é lá de Santa Cruz. Santa Cruz. Ele foi meu aluno, no curso de informática, Então, ele foi meu aluno lá no curso de informática em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, No Rio Grande do Norte. Da onde você tem nos acompanhado, vamos compartilhar, Vamos compartilhar com as pessoas. Deus abençoe também a irmã Danila Medeiros, Danila Medeiros, Vamos compartilhar. Eu creio que Deus tem algo muito grandioso para falar conosco aqui essa tarde maravilhosa, e é interessante que a gente venha compartilhar exatamente aí, ele respondeu lá de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Muito bem. É porque nessa época eu era solteiro ainda, A Vandrília não conheceu o Carlos Henrique, mas quem sabe, viu, Carlos Henrique? A gente vai um dia aí em Santa Cruz e aí você vai conhecer a Vandrília, a gente vai conhecer você aí, O Carlos Henrique, uma pessoa maravilhosa. Deus abençoe também a nossa irmã Madalena, Amorim, Madalena Amorim. Como está chegando o áudio aí para vocês? Você tem como nos posicionar? A Suane Souza também, Sueli Souza, Sueli Souza, lá de
João Pessoa, Paraíba. Deus abençoe a Sueli, né? Deus abençoe vocês. Também nos acompanhando, né? E vai ser uma bênção essa live, com certeza, em nome do Senhor Jesus. Vamos compartilhar. Eu quero que vocês chamem as pessoas. Compartilhe aí com pelo menos 10 pessoas aí no teu convida aí 10 pessoas aí para a gente trazer uma mensagem do coração de Deus para a tua vida. O Carlos Henrique já colocou aqui, o áudio tá bom, que ótimo, que o áudio tá muito bom aí, chegando bem aí aonde vocês estão, né? Então, que maravilha, né? Que maravilha estar aqui com vocês essa tarde. Deus tem uma palavra grandiosa aí para a vida de vocês. Sayonara, né? Sueli, também lá de Capoeira de Macaíba, né? Isso é Rio Grande do Norte? Eu acho que é Rio Grande do Norte também, né? Deus abençoe também você que está nos acompanhando aí, né? Sayonara Sueli, né? Sayonara Sueli, é porque eu sou meio ruim de ler, né? Ainda bem que a Vandria está comigo hoje aqui, né? Ainda bem que a Vandria está comigo e vai ser bênção aí, né? Então, você que está nos acompanhando aí. A Isabela Lima também, né? Isabela Lima, né? Também nos acompanhando, né? Da minha família, né? Então vamos lá. Você que está nos acompanhando, onde você está nos acompanhando agora, vai dizendo aí vai digitando aí, vai ser um prazer estar com você aqui essa tarde, trazer uma mensagem de Deus para a tua vida, uma mensagem de Deus para o teu coração, né? Uma mensagem de ânimo, né, Vandrilha? Fala um pouquinho, enquanto eu vou convidando aqui as pessoas, exatamente, né? A Isabela Lima, né? Paz do Senhor, Deus abençoe, né? Como é o nome, esse nome aí? Isilda, né? Isilda Felizardo, Deus abençoe, né? Que maravilha, né? Que maravilha tá acompanhando vocês. Fala alguma coisa aí que a gente vai convidando aqui. É isso aí, né? E a gente sentiu o nosso coração nesse momento ter esse momento de falar um pouquinho da palavra de Deus. É uma palavra que está ardendo aqui ao nosso coração. Sim. E eu tenho certeza que vai alimentar as nossas vidas, né? Temos estado em um momento no qual está a maior parte das pessoas em casa e muitas das vezes a gente passa uma boa parte do tempo ouvindo até muitas notícias que vai trazendo medo, né? Medo para dentro de nós, e isso é ruim. É bom a gente sempre estar ouvindo palavras de ânimo, sempre a gente tá ouvindo aquilo que vai nos motivar a vencer um momento como esse, entendeu? Um momento como esse não é fácil para todo mundo. Nós passamos a ver que todo mundo, né, tem sofrido adiante de um período como esse que tem acontecido não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas o mais importante de tudo é nós confiar no Senhor, né? Confiar em Deus, com certeza. Quando a gente lê a Bíblia, né, a gente começa a ver quantas crises o povo de Deus passaram, quantas guerras eles enfrentaram, quantos momentos difíceis eles enfrentaram, mas em cada um desses momentos eles foram vitoriosos. Por quê? Porque Deus sempre pelejou por as suas vidas, e quando a gente começa então a meditar nisso, então se torna mais fácil de nós vencer todos os momentos de dificuldades da nossa vida. Então isso é maravilhoso, é gratificante, é bom nós começar a entender que o melhor está por vir ainda, né? O melhor está por vir. Nós precisamos entender que não há nada que dure para sempre. Tudo vai exatamente passar. E uma hora vai passar, né? Um momento vai passar. O importante é que nós precisamos seguir em frente de cabeça erguida, firmes, acreditando a cada dia que tem alguém que está no controle de tudo. Já fugiu do controle do homem. É bem verdade que nós entendemos que adiante da situação que enfrentamos no momento, fugiu do controle do homem, mas o controle de Deus nada fugiu. O nosso Pai Celestial é o nosso Pai. Imagina o nosso Pai, você falando agora com o seu Pai e dizendo assim: meu Pai, eu sei que está com toda a ação, e por isso tudo que acontece coopera para o meu bem. Quando a gente entende isso, é algo significativo na nossa vida. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E quando nós entendemos isso, que o nosso Pai, que sempre quer o melhor e tem o melhor para nossas vidas,
Ele está no controle de tudo e Ele está cuidando de tudo para nós. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando, né? O Pedro, né? Débora, quem mais nos entrou aqui, né? O Edinaldo Passos, lá em Rondônia, né? Já lá na divisa do Acre. Deus abençoe Edinaldo Passos. Estaremos... Jéssica, né? Deus abençoe, irmã Jéssica. Um abraço aí. Ah, muito bem. Deus abençoe o Charles Souza também, né? Quem mais está nos acompanhando aqui? Deixa eu ver, né? Quem mais? Você que também quer pedir oração, no final a gente vai orar, né? A Giane Matos também pediu oração, peço oração por mim. Vamos estar orando com certeza por vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trazer uma mensagem de Deus ao teu coração. Você sabia que o medo, né? O medo ele acaba exatamente fragilizando a nossa vida, fragilizando a cada um de nós. Quando temos medo, a nossa tendência é exatamente perder, né? E o medo é algo terrível, ele é algo terrível porque ele transforma coisas imagens pequenas em imagens muito grandes, né? Ou melhor dizendo, coisas que nem existem em imagens muito grandes, né? O medo ele é exatamente algo que, por exemplo, ele transforma uma barata em gigantes, né? Ele transforma uma barata em gigantes, que às vezes tem pessoas que têm medo de uma barata, né? Tem medo de uma barata e essa barata é exatamente que ele tem medo ali, né? Que essa pessoa tem medo, está com medo ali naquele momento, essa barata se torna um gigante, se torna algo exatamente, né, assustador, como se a pessoa não tivesse condições de vencer. Então uma coisa que eu quero que você entenda é que você tem que vencer o medo, né? Vencer o medo nesse momento em que estamos passando, né? Esse momento em que estamos vivendo, você precisa ser corajoso. Deus abençoe também o Francisco Costa, né? Cadê a Bíblia? A Bíblia está aqui, meu querido. Aí, ó, a Bíblia está aqui, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer uma palavra de Deus ao nosso coração em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Uma palavra de Deus para o nosso coração, né? Lembrando que exatamente nós precisamos estar pautado dentro da palavra do Senhor, né? O cristão pode ter medo da morte, ele perguntou, né? O cristão ele pode ter medo da morte. É claro que nós temos medo, né? É claro que nós temos medo, todo mundo tem medo, né? E o medo às vezes é benéfico em alguns momentos. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus ali no jardim do Getsemane, ele teve medo, e o medo foi tão forte que ao ponto que ele chegou a suar sangue, né? Ele teve medo do momento em que ele enfrentaria, né? Um momento em que ele passaria como homem. Todo ser humano ele tem medo, e o medo ele é exatamente benéfico em certa parte, só que nós não podemos ser dominados pelo medo. Esse é o grande diferencial, porque assim, você sente medo, e o medo é uma defesa do ser humano, é exatamente uma defesa muito forte do ser humano. Qual é a defesa do ser humano? Por exemplo, se eu não tiver medo, eu estou aqui no 16º andar de um prédio, se eu não tiver medo, eu vou me arriscar e posso até cair ali do 16º andar desse prédio e morrer, né? E morrer. Por quê? Porque o medo, ele tem que o medo exatamente da altura, ele vai fazer com que eu não me jogue daqui de cima, que eu não caia, que eu não pegue e vá subir numa janela para trocar um parafuso, um negócio, e cai lá embaixo. O medo ele vai servir para quê? Para que eu possa ter segurança. Por exemplo, eu tenho a segurança para me trabalhar numa certa altura, né? O medo ele é benéfico em certa parte. Agora, quando o medo começa a nos controlar, aí que está o problema. Ele quando torna o medo, o Senhor da nossa vida, tudo né? aquilo que se torna o Senhor da nossa vida, ele se torna um problema para
para nós, né? Então é isso que a gente precisa entender, né? Quantas pessoas nesse momento eles não estão apenas com medo, porque assim, o medo exatamente do vírus é benéfico, por quê? Porque a gente vai se proteger, né? A Bíblia diz, né? A Bíblia fala de momentos em que Moisés determinou ao povo exatamente coisas que eles deveriam fazer para se proteger, né, de doenças virais, né? Mas por quê? Exatamente, se eu não tiver medo, né? Se eu não tiver medo, eu vou sair aí sem máscara, eu vou sair aí fazendo qualquer besteira, né? Me contaminando, né? Exatamente com esse vírus. Mas quando eu não sou dominado pelo medo, né? Quando o medo não me domina, aí a coisa é diferente. Então é isso que você precisa entender, é não ser dominado pelo medo, porque o medo, quando ele nos domina, ele traz desespero, ele traz dor, ele traz sofrimento, ele traz desesperança. E nós vamos a uma palavra de Deus aí para nossa vida essa tarde, né? Deus tem uma mensagem maravilhosa essa tarde aí para a tua vida. E eu creio que através dessa mensagem, Deus ele vai falar muito ao teu coração, Deus ele vai falar muito com você, né? E vamos à meditação da palavra de Deus, lá no livro de Números, né? Livro de Números, capítulo 13. Capítulo 13. Então a gente vai dar um tempo aí, se você tem a sua Bíblia, né? Você vai pegar a sua Bíblia para meditar conosco, né? Alguém fez uma pergunta? Vamos lá. A pergunta: pastor, moro com meu esposo e ele que casa. Eu não entendi a pergunta, pastor. Eu moro com meu esposo, ele que casa, sou cobrador. Eu não tô entendendo. Eu não entendi a pergunta direitinho, né? Se você puder exatamente, né? Exatamente, vamos. Aqui o irmão Francisco falou: para os cristãos o medo da morte é medo de não ser salvo ou morrer sem estar preparado? Existe várias alternativas da questão do medo, irmão Francisco. Na realidade, nem as pessoas, às vezes, o medo na realidade, só para que a gente possa entender, né? O medo na realidade, ele exatamente, a gente tem medo daquilo que é desconhecido, né? A gente tem medo daquilo que é desconhecido. Então, a maior parte das pessoas, ela tem medo, né, do enfrentamento da morte, porque é algo que é desconhecido, né? O maior medo que a gente tem é daquilo que é algo que é desconhecido, e muitas das vezes a gente está bloqueado, né? A gente foi bloqueado desde criança, né? As pessoas, por exemplo, porque o medo na realidade da morte, ele vem de um bloqueio desde quando nós somos crianças. Nossos pais diziam: você quer morrer, né? Você quer morrer, vai tocar aí nessa tomada que você vai morrer. A ideia que a gente vai criando desde criança é que aquilo é perigoso, que morrer é perigoso, que morrer é algo fora do normal, né? Porque os nossos pais, as pessoas, né? Elas colocaram isso na nossa mente. Tem muitas pessoas que têm medo de ir ao hospital. Sabe por quê? Porque às vezes o pai já dizia assim: olha, se você não tomar esse remédio aqui, você vai para o hospital, né? Isso vai criando o quê? Um bloqueio, vai criando um bloqueio na vida das pessoas, e as pessoas ficam com medo, né? Olha, se você não tomar esse remédio aqui que é gostoso, você vai tomar injeção. A injeção não é tão dolorido como a gente acha que é, mas a gente tem um bloqueio que, devido às pessoas dizerem: você vai tomar injeção, a gente fica com medo, né? O medo é de algo que é desconhecido. Tudo aquilo que é desconhecido para nós, a gente sente medo. Na realidade é isso que acontece, né? Na realidade, aqui entendi agora a pergunta da nossa irmã Jeane Matos, né? Ela perguntou: moro há 25 anos, né, com o esposo, né, com essa pessoa, e ele não quer casar e sou cobrada por Deus, né? Então, minha irmã, é um caso que você precisa exatamente lutar para incentivar ele, né? Porque assim, a gente não consegue mudar as pessoas. Isso é uma realidade da vida. A gente não consegue mudar as pessoas de maneira nenhuma. Não tem como eu mudar a Vandrília, não tem como a Vandrília me mudar. Mas uma coisa a gente tem como fazer: é
é incentivar um ao outro. Incentivar é fazer com que a pessoa ela consiga querer fazer aquilo de livre e espontânea vontade. Quando você pretende mudar a pessoa, você quer mudar a pessoa, exatamente a pessoa ela tem aquela ideia assim, né? Eu vou mudar alguém, você está fazendo ela tomar uma decisão por uma pressão, por aquilo que ela não está exatamente convicto daquilo. Então o que é que eu aconselho a minha irmã que está aí com um esposo, tem um esposo que está há 25 anos, você mostrar resultados de que realmente vale a pena ele tomar essa decisão de casar, né? Ele tomar essa decisão de casar. Então é isso que você precisa fazer. Você buscar incentivá-lo, né? Buscar incentivá-lo, ele tomar essa decisão, né? Como é que você pode fazer isso? Através de exemplo, mostrar como é benéfico, né? Essa questão do casamento, né? Como cria estratégia para que isso aconteça. Ninguém mais conhece seu esposo que você mesmo, né? Então é interessante você criar estratégia para que ele possa tomar a decisão e fazer isso com prazer, né? Com prazer, né? Nós entendemos que um dos princípios da realidade da vida é esse. Você não pode mudar ninguém, mas você pode influenciar. Então você pode influenciar seu esposo a casar com vocês, né? E existem muitas maneiras de fazer isso. E eu creio que Deus vai estar lhe dando a sabedoria para você usar a estratégia certa, a ferramenta certa para conduzir ele a casar com você, né? Deus abençoe aí todos vocês que estão participando aí da live. Mas vamos já ler o versículo? Vamos ler. Versículo lá em Números. Eu creio que todo mundo já buscou aí. Números capítulo 13, né? No capítulo 13 e o versículo primeiro. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa tarde maravilhosa. Livro de Números capítulo 13 e o versículo 1, nós vamos falar exatamente aqui, trazer uma mensagem de Deus ao teu coração, à tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu creio que essa mensagem ela vai trazer ânimo para a tua vida, porque assim, nós estamos vivendo momentos semelhantes, né, ao que essa mensagem vai trazer para nós hoje aqui. Vamos já meditar nessa palavra. Eu creio que algo de Deus vai acontecer para a tua vida. Deus abençoe a cada um de vocês que tem nos acompanhado, a cada um de vocês que está aqui nos acompanhando, nossa irmã Maria Penha, nossa Giane Matos. Deus abençoe também o Francisco que está aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês são especial para nós que aqui essa tarde, e que realmente é muito importante vocês estarem participando aqui conosco. Vamos à meditação da palavra. Lê, irmã Vandrília. Números capítulo 13, o versículo 1, que nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. O versículo 17 diz: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se por muito, se boa, se é má. Quais são as cidades em que habita, se é em arraiais, se é em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa, se magra, se nela há árvore ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E então assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até a Reobe, a entrada de Ramate, e subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. E depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos, e chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram
os filhos de Israel. E depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. 40 dias eles passaram espiando a terra e eles voltaram, né? E vejamos que a gente meditou exatamente aí, né? A gente meditou exatamente aí um momento em que Moisés, ele reuniu quantos espias? 12 espias, né? 12 espias. 12 espias exatamente para ir verificar a terra, né? Fazer uma verificação de como era a terra, de que como era aquele povo, né? Qual Porque era o tudo costume. era escuro para eles, né? Uhum. Deus havia prometido a terra que manava leite e mel, a terra boa, essa era a terra deles, né? E Deus não havia prometido ali a Moisés, aquele povo daquela época, foi desde o período de Abraão que Deus falou que aquela terra era deles, né? Então daí eles não conheciam como era aquelas terras, quem era o povo, quem habitava lá, o que era que de fato aquela terra produzia, se era uma terra fértil ou não. Então tudo era escuro, embora Deus havia falado, é uma terra que mana leite e mel, mas eles não sabiam se as cidades eram constituídas de muros, de fortalezas, ou se o povo habitava apenas em arraiais, ali em tendas. Tudo era escuro para eles. Então Deus aqui falou com Moisés, dizendo, seleciona de cada tribo um homem para que possa espiar a terra, né? Então eram 12 tribos, foram 12 homens selecionados, escolhidos para ir olhar a terra que Deus havia prometido que era deles, que Deus havia prometido que eles iriam, né, herdar essa terra, que eles iriam habitar nessa terra, né? E é interessante que os homens são selecionados para olhar ali a terra, né? Nós passamos a ver como é impressionante. Deus selecionou ali aqueles homens para que pudessem, né, conhecer aquela terra, para que eles pudessem ver como tudo, né, como funcionava ali, né, todo aquele povo, aquela terra, o que acontecia ali dentro, né? E esses 12 homens foram e passaram exatamente 40 dias olhando toda aquela terra, olhando todo aquele povo, olhando a sua cultura, olhando até mesmo o seu exército, né? Como era ali organizado cada cidade. E é depois de 40 dias que essas pessoas voltam, né? E nós aprendemos lições extraordinárias com essa palavra, né? Porque a Bíblia nos faz questão, né, de dizer, né, foram exatamente 12 homens que foram ver a terra. Mas dentro desses 12 homens, 2 homens desses fizeram toda a diferença, tiveram visões diferentes, viram e avistaram as coisas em uma nova perspectiva, né? Na perspectiva deles, né? E exatamente é isso que a gente precisa entender, algo muito interessante nesta mensagem, nesta palavra. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando, a nossa irmã Adelaine lá, Deus abençoe a cada um de vocês. Então eu quero que vocês entendam algo aqui muito importante. Não sai dessa live, se possível compartilha, porque você vai ter aqui uma perspectiva nova, uma visão nova para a tua vida hoje, né? Adiante desta mensagem, adiante desta palavra em que nos mostra exatamente o povo de Deus indo para espiar a terra, o povo de Deus indo para exatamente espiar aquela terra aonde Deus já havia prometido desde o período de Abraão, né? Desde o período de Abraão, uma promessa em que realmente não teria, vamos dizer assim, outra alternativa em qual seria exatamente eles tomarem posse daquilo que Deus já havia prometido. Mas nisso tudo, queridos, eu quero dizer para vocês que nisso tudo, né? Nisso tudo a gente vê que Deus, ele pediu, né, para que Moisés enviasse aquelas pessoas para espiar a terra, para verificar como a terra era, para que eles pudessem até montar uma estratégia para que eles pudessem ir até aquela terra. Mas eu quero dizer para vocês aqui essa tarde maravilhosa, que quando aquelas
pessoas, aqueles 12 homens, né? Aqueles 12 homens chegaram, cada um trouxe uma visão diferente, né? Apesar deles terem trago, veja que eles trouxeram daquela terra exatamente cachos de uva. Eles trouxeram daquela terra exatamente romãs, né? Figos, né? Exatamente, trouxeram daquela terra coisas grandiosas, né? E uma coisa interessante. Frutos que lá no deserto eles não viam, né? Frutos que lá no deserto eles não tinham, eles não viam. E algo mais interessante, Vandrília, que todos eles trouxeram unânimes a notícia que aquela terra realmente era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra exatamente da promessa de Deus. Era a terra. Todos os 12 eles trouxeram a expectativa dizendo: olha, a terra realmente é boa, realmente é a terra que mana leite e mel, né? Realmente é a terra como Deus falou. É como Deus falou, mas a gente viu, a gente contemplou que é como Deus falou, né? É como Deus falou. Mas algo interessante disso tudo, queridos, algo interessante disso tudo é que mesmo eles tendo noção que aquela era a terra que manava leite e mel, que aquela era a terra em que realmente Deus havia prometido para eles, havia prometido para Abraão, para os seus pais, mesmo assim eles chegam ali, exatamente cada um deles trazendo dificuldades, né? Trazendo uma imagem, trazendo exatamente uma informação de que aquela terra era quase que impossível de conquistar. Eu imagino, sabe? Eu imagino no momento qual eles chegaram, os 12 espias, eu imagino ali Moisés, né, chamando ali aqueles espias adiante de toda a congregação, de todo o povo. Eu imagino naquele momento Caleb e Josué animado e mostrando, né, eles fazendo questão de mostrar aquilo que é bom, dizendo assim: olha, Deus realmente ele é fiel, porque conforme ele falou, é assim a terra mana leite e mel. Olha que coisa incrível, olha o cacho de uvas que nós trouxemos aqui. Eu imagino alguns, Moisés ali até mesmo provando daquelas uvas, né, e dizendo realmente é como Deus falou. Eu imagino aquelas pessoas vendo, né, aquelas frutas ali em sua frente que eles, né, não havia no deserto, porque não tinha de fato no deserto. Mas eu imagino que quando eles contemplam isso e eles se alegram, né? Quando Caleb e Josué, né? Quando dos 12 apresenta ali aquele fruto bom, que realmente a terra mana leite e mel. Mas eu imagino nesse momento alguns dos 10 espias que tinham uma visão totalmente diferente se levantando, dizendo assim: olha, realmente é verdade o que eles falaram, mas eu quero dizer para vocês que é impossível nós conquistar essa terra, porque nessa terra, lá nós vimos homens gigantes, homens muito grandes adiante de nós, será impossível nós vencer esses homens. São cidades, são fortalezas, né? Tem cidades que tem muralhas inderrubáveis, sim, né? Que era o caso da cidade de Jericó, era o caso de Jerusalém, né, que era algumas cidades fortalecidas, de exército numeroso, de montanhas onde tinha exatamente gigantes, né? Então, quer dizer, veja que eles trouxeram exatamente a notícia dizendo: é a terra que Deus prometeu, mas nós não temos condições de alcançá-las. Eu quero dizer para você, eu já quero chamar a tua atenção essa tarde, eu já quero chamar essa atenção. Olha, o meu amado pai na fé, Egildo Batista, que privilégio, né, de estar com ele aqui, né, o meu pastor Egildo Batista, né, foi o meu primeiro pastor, Vandrília, meu primeiro pastor. Tô até emocionado, né, de ter ele aqui nessa live, né? Então, vejamos, queridos, essa palavra, essa mensagem que Deus tem trago ao nosso coração
ela traz aqui um sentido muito importante para a nossa vida. Primeiro, eles trazem a notícia de que eles realmente estavam falando, eles foram visitar a terra que realmente Deus prometeu a Abraão, que Deus prometeu aos patriarcas, né? Mas eles trazem aqui exatamente a notícia dizendo que não teriam condições de conquistá-la, porque era uma terra a qual eles exatamente não teriam condições de conquistar, porque o povo era gigante, porque o povo daquela terra era exatamente bem preparado, tinha exército numeroso, o povo daquela terra tinha cidade forte, né? E eu quero já lançar a primeira palavra de Deus para a tua vida, a primeira injeção de ânimo para a tua vida esta tarde. Quantas promessas Deus tem feito na tua vida, e quantas dessas promessas você exatamente tem duvidado nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nesse momento de dor que o mundo tem passado. Você tem duvidado assim: não, eu sei que as promessas são de Deus, eu sei que Deus tem algo extraordinário para mim, né? Mas como isso vai acontecer? Porque o mundo está difícil. As coisas, é por isso que Deus nos trouxe esta mensagem hoje. É por isso que hoje você está aqui ouvindo, né? Vamos dizer, são mais de 2 bilhões de pessoas que são no Facebook, porque exatamente você está aqui. É porque exatamente Deus tem essa mensagem para a tua vida. É porque exatamente Deus tem algo extraordinário para dizer para você, para falar para você que exatamente, se você viu exatamente que uma parte é exatamente aquilo que Deus havia prometido para você, então o restante vai ser concluído, porque Deus continua pelejando pela sua vida e as suas promessas estão de pé. É verdade. Em qual ponto de vista, né, você tem tido adiante dessa situação, adiante daquilo que nós estamos vivendo, adiante daquilo que você está vivendo? Você tem olhado para o grande gigante que está à nossa frente, que é exatamente, quem sabe, toda essa pandemia, ou você tem olhado para alguém que é muito maior, que é Deus, né? É isso que nós passamos a ver, né? Tem 2 pontos de vista, né? Quantas pessoas estão se entregando ao medo, à depressão, estão se sentindo totalmente apreensivo adiante de tudo que está acontecendo com as pessoas desesperadas, né? As pessoas desesperadas que estão sendo dominados por o medo. Por quê? Porque estão deixando de exatamente avistar, ou quem sabe está olhando no ponto de vista desses 10 homens, estão amedrontados, estão olhando para os gigantes da terra e estão vendo que os gigantes da terra são bem maiores, mas Josué e Caleb olharam os gigantes da terra, mas eu imagino eles olhando os gigantes da terra e também lembrando de quando Deus abriu o mar vermelho e eles passaram em terra seca. Eu imagino quando Deus fez aquelas águas amargas no deserto se tornarem águas doces, e eles beberam, e toda aquela multidão tomaram aquela água e saciaram a sua sede. Eu imagino, sabe, aqueles homens, Josué e Caleb, olhando para aqueles grandes homens, gigantes, homens que realmente estavam preparados para guerras, homens que aos olhos humanos pareciam ser invencíveis, mas eles também lembrando daquele Deus poderoso que tornou as águas como se fossem 2 paredes sólidas e todo o povo passou a pé. Eu imagino eles olhando as pragas, as 10 pragas caindo sobre o povo do Egito, e apenas o arraial do povo hebreu, apenas o arraial do povo de Israel, nada atingia, nenhuma das pragas atingiu. Imagina os animais do povo do Egito caindo ali mortos, e o povo de Israel olhando em volta e vendo que tudo estava normal. Imagina os filhos, o primogênito do povo do Egito ali, cada um morto na cama dos seus pais, quem sabe ali os pais clamando, ali chorando, porque a Bíblia diz que houve grande desespero ali no Egito.
E o povo de Israel olhando para os seus filhos e vendo que tudo estava bem. Eu começo a imaginar, sabe, que era isso que exatamente Caleb, que Josué começavam a lembrar e diziam: realmente esses homens, esses gigantes que estão à nossa frente são invencíveis aos nossos olhos. Mas eu também me lembro muito bem, e eu sei de quem está conosco. Quem está conosco é muito maior. Eu sei que quem está conosco pode todas as coisas. Eu imagino ele pensando e dizendo: mas Deus está no controle de tudo. E se Ele prometeu essa terra para nós, essa terra é nossa, e Ele não prometeu apenas a nossa geração, mas isso vem de geração em geração passando para nós, que essa terra seria nossa. Então Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. E Josué e Caleb decidiram em um Senhor, decidiram olhar em um ponto de vista diferente. Imagine, 10 homens olharam no mesmo ponto de vista, temendo os gigantes da terra. Mas Josué e Caleb olharam em um ponto de vista diferente, não temendo aos gigantes da terra, mas acreditando nos Deus que é muito maior, aquele que lutava por eles é muito maior. E é isso que eu quero que vocês entendam neste momento, nessa tarde. Quem luta por nós é muito maior, e Ele não perde o controle de nada. E é interessante que você entenda, essa tarde, queridos, que parece que a quantidade de pessoas que vê exatamente as dificuldades são maiores do que a quantidade de pessoas que vê que Deus pode agir. E nós temos essa crise porque exatamente há um bloqueio, há uma necessidade que nós temos de aprovação. Quanto mais pessoas têm um ponto de vista, nós imaginamos que elas são corretas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Se você chegar ali e tem 2 restaurantes, você vê que um está lotado e outro exatamente está seco, a nossa tendência de ir para aquele restaurante que está lotado, né? De ir para aquele restaurante que tem mais pessoas. Por quê? Porque exatamente você imagina assim, se ali tem mais pessoas, é porque exatamente a comida é melhor, né? A comida é melhor. Quem sabe é mais em conta. É mais em conta o preço. Alguma coisa tem ali de diferente. Enquanto às vezes aquele outro lado onde tem poucas pessoas, às vezes a comida é melhor, o preço é melhor, né? O atendimento é melhor. E quantas das vezes nós temos olhado muito para o lado da multidão, da quantidade de pessoas. Multidão, né? Seguir a multidão às vezes é mais fácil. Seguir a multidão é mais fácil. E a maior parte da gente, querido, a maior parte de nós estamos assim, no piloto automático, seguindo a multidão, seguindo as pessoas que não têm contentamento, seguindo as pessoas que não têm esperança. Mas eu quero dizer para você, nós somos diferentes do mundo, nós somos diferentes de demais pessoas, nós acreditamos na promessa, por mais que seja apenas 2, e existe 10 do outro lado, não tem como conseguir, não tem como você prosseguir. Eu continuo dizendo, eu continuo falando, eu continuo proclamando que o Senhor é a nossa força. O Senhor é que vai pelejar por nós. O Senhor é que vai exatamente revelar as suas promessas na nossa vida. E não tem para onde a gente correr. Quantas das vezes nós olhamos para a quantidade? E eu quero dizer para você, quando nós olhamos para a quantidade, ou quando nós olhamos que realmente a maioria está ganhando, né? Porque teve uma visão exatamente equivocada dos fatos, teve uma visão, ou seja, uma visão de uma maneira, né? E eles não estavam errados. Apesar de tudo, aqueles 10 homens não estavam errados. Eles viram fatos, né? Eles viram fatos, eles foram lá exatamente para espiar a terra, ver como era a fortaleza, e eles trouxeram o fato de como realmente era.
né? De como realmente era. Eles olharam para aquelas pessoas, para os guerreiros daquela terra, e olharam para eles e viram que não tinha condições. Quantos de nós também temos visto que não tem condições? Mas eu quero dizer, não está na nossa força, não estar exatamente em nós, a nossa condição é estar em Deus. O que Caleb fez, né? Acreditou, porque assim, é interessante que quando os homens apresentam fatos dizendo do que eles tinham visto na terra, aqueles outros 10 homens, mas a Bíblia diz que Caleb falou, mas não tem mais, Deus falou que a terra era nossa, né? Então Caleb disse, eu não tenho, ele queria dizer de fato isso, eu não tenho uma explicação lógica aqui que vocês apresentam fatos, eu não tenho uma explicação aqui para apresentar a vocês que nós vamos vencer e como nós vamos vencer, mas eu prefiro ficar com a promessa do Senhor. Ele falou, então nós não vamos temer, vamos à frente, na terra será nossa. Um ponto que a gente quer tratar aqui também é a questão de que como aquele povo chegou a ouvir, né? Aquele povo ali, eles chegaram a ouvir. E como foi a reação do povo ao ouvir a notícia daqueles 12 homens? Qual foi a reação do povo ao ouvir a notícia daqueles 12 homens? A reação daquele povo foi uma reação de desespero, porque eles olharam para a palavra dos 12 homens, mas eles não olharam exatamente para a fé, para a certeza e para a convicção de Josué e Caleb. Eles choraram, né, Vanderlei? Eles choraram, eles lamentaram de tal ponto de esquecer de tudo aquilo que Deus havia feito, como com mão forte tirou o povo do Egito, de como, exatamente como a irmã Vanderlei já falou, abriu o Mar Vermelho, né, para que eles passaram em seco, e como eles tiveram exatamente o livramento, como aquele mar fechou exatamente, matando exatamente os soldados egípcios que estavam lhe perseguindo. Vejamos, queridos e amados irmãos ouvintes, internautas aqui essa tarde, eu quero dizer para você, né? Eu quero dizer para você quantas das vezes nós esquecemos de tantos livramentos que Deus já nos deu, e é isso que nós precisamos estar pautados essa tarde. Eu escutei uma pregação do meu irmão Maurício Reis há dias atrás, e exatamente eu quero dizer para você, exatamente muitas coisas já se passaram na nossa vida, já enfrentamos tantas coisas na nossa vida, para que sirva de quê? De experiência de tempo de voo, né? Tempo de voo, exatamente, de tempo de voo. O que é tempo de voo? Experiência de que realmente nós servimos um Deus poderoso, experiência de que nós servimos um Deus maravilhoso, que já nos livrou de tantas outras dificuldades, e chegou o momento de Ele nos livrar de mais uma dificuldade, né? Exatamente, tudo isso vai passar, tudo isso vai enfrentar, que nós estamos enfrentando, vai passar, e nós seremos vitoriosos. Eu lembro que uma live passada, há um período de um ano atrás, eu falei da seguinte maneira: quantas pessoas que nasceram no ano de 1900, e nesse ano de 1900, vamos dizer assim, há um século atrás, né? Há um século atrás essas pessoas nasceram, eles enfrentavam barreiras enormes, porque aos 14 anos eles enfrentaram a Primeira Guerra Mundial, que devastou inúmeros países, né? Com pouco tempo depois eles enfrentaram a gripe espanhola, que matou milhões, né? E essas guerras matavam, não era pouco, era 60 milhões, era 40 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Mas eles enfrentaram, eles venceram, e muitos deles tiveram o privilégio de contar para as gerações futuras o que eles enfrentaram e o que eles venceram. Muitos tiveram o privilégio de escreverem as suas experiências, que estão registradas em livros, né? Estão registrados em livros, para que hoje nós pudéssemos dizer que um dia desses eu estava falando
Há um ano atrás eu falei, logo que começou essa pandemia, eu falei assim, olha, nós estamos agora usando, todo mundo usando máscara, todo mundo usando isso. Eu falei, há um ano atrás eu disse assim, isso vai servir de experiência, Vandria. Tu lembra? A gente atravessando uma avenida na cidade em que morávamos, anterior a essa, e nós íamos atravessando e eu disse assim, eu quero dizer para você, Vandria, que isso servirá de experiência para a gente contar para nossas gerações, para a gente contar para pessoas que nós passamos por uma pandemia, passamos por um momento de dificuldade, mas vencemos. E eu quero te incentivar a dizer que o medo não pode dominar a tua vida. Nós temos medo e o medo ele é benéfico em certa parte, para que a gente venha se prevenir, para que a gente venha tomar cuidado, mas exatamente nós não podemos ser dominados pelo medo, porque o medo não vai exatamente fazer com que nós consiga vencer. Né? Exatamente, o povo de Israel, ele chorou, né, Vandrília? Chorou. E eles mais uma vez deixaram o medo dominar as suas vidas. Eles deixaram o medo controlar a vida deles, né? Esse foi o grande problema. Eles choraram tanto, né? Chegou um certo momento que eles queriam até mesmo apedrejar a Moisés, a apedrejar ali exatamente Arão, porque desacreditaram totalmente da promessa de Deus nas suas vidas. Sabe o que é que eu entendo, amados? Muitas das vezes, quando nós deixamos o medo controlar a nossa vida, o perigo é esse. O perigo não é nós sentirmos medo, isso é normal. Mas o grande problema é quando nós deixamos o medo controlar nossas vidas. Porque quando o medo controlar nossas vidas, ele vai sempre nos levar a nós fazermos o quê? Ações negativas, né? Que foi exatamente o que nós vamos estar tomando atitudes negativas, que foi exatamente o que aconteceu com aquele povo. Eles choraram, eles sentiram medo e eles começaram ali desacreditar da promessa de Deus na vida deles. Por quê? Deixaram o medo dominá-los, e quando o medo domina, né? Quando o medo domina as suas vidas, as suas mentes, então eles começaram exatamente a desacreditar de tudo que Deus havia falado, de tudo que Deus até mesmo já havia feito por eles, quantos sinais Deus havia demonstrado, mas mesmo assim não foram suficientes para que eles pudessem acreditar nas palavras, nas promessas. Por quê? Porque deixaram o medo dominar as suas vidas, deixaram o medo controlar as suas vidas. Juntamente com aqueles 10 homens, avistaram o gigante da terra, que era muito maior, sendo que Deus, o nosso Pai Celestial, é muito maior que todas as coisas, e eles não avistaram isso. E é quando eles tentaram apedrejar ali a Arão, a Moisés, é quando eles começaram a se revoltar contra Arão, Moisés, Josué e Caleb, que eram os que estavam acreditando ali na promessa de Deus. Aí é neste momento que o medo controla tanto a vida deles. Sabe o que é que eu vejo, Marcos e demais pessoas que nos escutam? É que quando o medo ele controla a nossa vida, nós deixamos o medo dominar a nossa vida, eles traz vindo sobre nós consequências ruins, consequências horríveis, que foi o que aconteceu com esse povo. Quando o medo domina a vida deles, o medo leva a eles tomarem atitudes erradas, e por conta disso, eles sofrem consequências horríveis, consequências essas que a Bíblia chega a dizer que foi exatamente neste momento que Deus fala com Moisés, quando eles tentam ali apedrejar a Moisés, que Deus chega até mesmo a se irar com o povo e diz para Moisés assim: olha, Moisés, de todo esse povo que estará aqui, apenas 2 vão ver a terra prometida, que é Caleb e Josué. Apenas os 2 que acreditaram. Mas esses 10 homens que viram os gigantes da terra, que viram a terra que mana leite e mel, juntamente com todo esse povo que decidiu também seguir a multidão, esses também não verão a terra prometida. 40 anos passarão no deserto. 40 anos passarão no deserto, mas eles vão sofrer as consequências das suas vidas. Verdade, né? Você está vendo? Deu para entender qual é quando nós damos lugar ao medo, quando nós desacreditamos das promessas. Veja, Josué e Caleb chegou dizendo: olha,
realmente a terra é forte, tem gigantes, né? É uma terra fortalecida, tem muralhas inquebráveis, né? Mas Deus prometeu e Ele irá cumprir, Ele irá fazer com que a gente chegue lá, né? E algo interessante que a gente falou aqui no início dessa mensagem, né? Que todos eles eram unânimes em descrever que a terra, os 12 espias, todos eles eram unânimes em descrever que a terra era a terra que Deus havia prometido a eles, porque era uma terra que manava leite e mel. Eles trouxeram provas de que a terra era próspera. Eles trouxeram prova de que a terra era a terra que Deus havia prometido a Abraão e aos patriarcas, né? E aí, só que a única coisa é que 10 daqueles homens disseram: nós não temos condições de vencer. Nós não temos condições de vencer. Enquanto 2 homens, que era Josué e Caleb, disse: se Deus prometeu, nós iremos conquistar essas terras. Mas aqueles homens, né, que foram 10, e exatamente aqueles 10 era a maioria, contaminou todo o restante do povo de Israel, que lamentaram, que esqueceram de tudo aquilo que Deus tinha feito com eles, que tinha tirado exatamente eles do Egito com mão forte, com mão poderosa, que abriu o mar vermelho, que livrou eles da praga que caiu sobre o Egito, que exatamente como a irmã Vandrília falou aqui ainda há pouco, né, que fez a água amarga virar doce, né, aquele que exatamente fez surgir fonte de água no deserto. Exatamente, eles esqueceram desse Deus que estava pelejando por eles, e eles se deixaram se contaminar pelo medo. Se contaminar pelo medo. E sabe o que aconteceu quando eles se deixaram contaminar pelo medo? Sabe o que aconteceu quando eles se deixaram se contaminar com medo? Eles receberam consequências, receberam consequência disso tudo, né? As consequências foram: eles não verão a terra prometida, né? Apenas desses 2 vão entrar na terra prometida, somente Josué e Caleb, porque foram homens que acreditaram nas promessas, foram homens que acreditaram naquilo que Deus havia prometido, aquilo que Deus já havia feito. E eu quero dizer para você, é o momento de nós acreditarmos, é o momento de nós dizermos assim: não, nós servimos um Deus poderoso, que continua pelejando por nós, as promessas deles estão de pé na minha vida, a promessa dele está de pé diante de nós, nós vamos conseguir, nós vamos tomar posse, nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos viver a promessa de Deus, o mal não irá nos derrotar. E aí nós vamos conseguir chegar lá, né? As pessoas viveram 40 anos no deserto, morreram no deserto, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida do povo de Israel. Eles não entraram, mas as suas descendências entraram. Daqueles antigos, apenas Josué e Caleb, já velhos. Daqueles antigos, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque creram. Você crê? Se você crê, diga: eu creio. Digita aí. Toma essa decisão de digitar agora: eu creio. Se você crê que você vai vencer, que este mal não vai derrotar você, se você está do lado exatamente das promessas, se você crê e acredita nas promessas de Deus, você acredita nas promessas de Deus, digita aí: eu creio. Digita que você exatamente crê, que você exatamente confia, que você exatamente toma posse dessa palavra, né? Diga: eu creio. Digita aí: eu creio, né? Eu creio. É o momento de você digitar, né? É o momento de você dizer: eu creio na promessa de Deus na minha vida, Deus age diante de mim, né? E exatamente você precisa fazer isso, porque quando você crê, quando você confia, quando você acredita, o milagre acontece. Quando você acredita, a bênção acontece, né? E olha aí, nós entendemos, a decisão de crer e não crer estar em nós, né? A decisão de crer ou não crer estar em nós, mas a consequência do crer ou não crer não estar em nós. Se nós
cremos, se nós cremos, a consequência vai vir. E qual foi a consequência daqueles que creram? A consequência dos que creram, que foi Josué e Caleb, foi entrar na terra prometida, foi tomar posse da promessa de Deus, foi usufruir daquela terra onde tudo que se planta exatamente se colhe, aonde uma terra fértil, a usufruir de tudo aquilo que Deus havia falado para os seus pais. Exatamente, as consequências dos que acreditaram foram ótimas, foram excelentes. Por quê? Porque a consequência ela sempre vem. E qual foram as consequências daqueles que não creram? Morreram no deserto. Então nós entendemos que o poder da decisão está em nossas mãos. Deus sempre nos deu essa liberdade de escolha. Deus sempre nos deu, desde o início do primeiro homem, Deus deu essa liberdade de escolha para nós. Então essa liberdade de escolha também hoje está em nossas mãos, de nós acreditarmos, de nós qual gigante que nós vamos avistar que é maior, o Deus que é o nosso Pai Celestial que está no céu e está conosco em todo momento, ou o gigante que está afrontando toda a terra. É isso que nós precisamos entender. O gigante que está afrontando aí a tua vida, os medos que estão querendo controlar a tua vida. A decisão do crer e não crer está nas nossas mãos, mas a consequência deles não está em nossas mãos. As consequências sempre vêm e é de acordo com a decisão que nós tomarmos. Então tome a decisão, tome a melhor decisão nesta tarde. O Senhor nos trouxe aqui, fez você escutar aqui esse vídeo, essa live, exatamente para que você tome a melhor decisão da tua vida, a decisão de você acreditar no nosso Pai Celestial, que quer a cada dia viver um relacionamento lindo contigo, que quer a cada dia cumprir tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, que quer a cada dia e tem te oferecido o melhor. E quando nós tomamos essa decisão de crer, nós veremos coisas extraordinárias, nós veremos o impossível acontecer. Nós veremos os gigantes que aparecem em nossa frente para nos afrontar caírem por terra. Deus sempre nos dará estratégias a cada dia. Foi isso que aconteceu. Quantas estratégias Deus deu para Josué ali, adiante daquele povo, adiante daquelas muralhas, adiante daqueles exércitos que eram numerosos. Mas eles foram vencedores, mas eles ganharam cada batalha, porque Josué e Caleb decidiram acreditar, decidiram crer, decidiram confiar, tomaram posse da promessa de Deus. Então tome posse nessa tarde das promessas de Deus na tua vida. Eu já tomei posse. Eu também já tomei posse. Saia do lado daqueles que estão chorando. Sim. Né? Seguir a multidão às vezes é mais fácil. Seguir a multidão é mais fácil. Eu sei que é mais fácil seguir a multidão. Eu sei que é mais fácil seguir a multidão. Mas daqueles que acreditam na promessa, daqueles que creem, daqueles que veem que realmente são pequenininhos, que somos pequenos, mas que o nosso Deus é grande. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, Deus abençoe tua casa. Eu quero que o Senhor ele venha livrar a tua família, eu quero que o Senhor venha livrar a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio, né? Em nome de Jesus, que o Senhor venha livrar a tua casa. Eu quero que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. A tua família não será atingida, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, a tua família não será atingida. Eu quero ser exatamente uma voz forte de Deus falando ao teu coração aqui nessa terra, dizendo para você, lembrando das promessas. Por que nós temos a Bíblia? Para que a gente possa lembrar do Deus tão poderoso que nós temos, de um Deus que fez maravilha no passado e continua fazendo na nossa vida, né? Continua fazendo adiante de nós. É um momento de enxugar lágrimas e dizer, eu vou passar para o outro lado, eu vou passar agora para o lado daqueles que confiam em Deus, eu vou passar agora para o lado daqueles que creem no Senhor, né? Porque exatamente é para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que tomam posse, né? Exatamente, Deus que vivem um milagre de Deus, que vivem o milagre de Deus, que vivem
o milagre do Senhor. Eu quero dizer para você, Deus ele é generoso para quem acredita nele, né? Para quem acredita nas suas promessas, né? Receba de Deus esse amor a cada dia. E eu quero dizer para você, o amor de Deus ele tem se revelado a cada dia na tua vida. Ele já mostrou que nos ama. Quando? Quando ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo aquilo que Deus demonstrou no passado no meio do povo de Israel, o cuidado de Deus ao povo de Israel, né? As promessas de Deus do melhor desta terra ao povo de Israel, isso revela o amor de Deus todos os dias para com a nossa vida, porque é isso que ele quer para nós, é isso que ele quer para nós, ele quer nos dar essa vida com abundância. Ele revelou esse amor ali na cruz do Calvário. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família. Eu quero orar por você. Eu juntamente com a minha esposa, eu juntamente com a minha família, eu quero orar pela tua família, para que Deus possa abençoar a tua família, Deus possa abençoar a tua casa. Eu sei que lá fora tem uma multidão, lá fora tem 10 pessoas, né, que estão exatamente dizendo: é impossível vencer, é difícil vencer. Mas aqui está ainda 2, né? 2, né? E quem sabe não só 2 no meio dessa multidão, mas 3, 4, 5 dizendo: nós temos um Deus que nos prometeu, que nos fez promessa, e as promessas deles estão de pé na nossa vida, e vamos viver a cada promessa de Deus na nossa vida, vamos viver a cada promessa do Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, falando com esse internauta, com esses ouvintes da tua palavra, Senhor meu Deus, e eu quero que o Senhor possa, Senhor, visitar a cada um deles com milagre sobre a casa dessa pessoa, sobre a casa desse irmão, dessa irmã, onde está chegando a minha voz, meu Deus, meu Pai, que a bênção do Senhor também alcance esta pessoa com milagre. Livra esta família, livra esta casa, livra-nos, Senhor, do medo, livra-nos, Senhor, do pânico, livra-nos, Senhor, meu Deus, meu Pai, do pavor. Mas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que as tuas mãos esteja adiante de nós, que a mão do Senhor continue pelejando por nós, continue pelejando por esse ouvinte, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe a nação brasileira, que Deus abençoe o mundo, Deus abençoe o mundo, em nome de Jesus. Nós vamos vencer. A vitória do povo de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, em nome de Jesus. E amém. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe o irmão Elson, né? Deus abençoe a Dalvanira, o Carlos Henrique, Deus abençoe a Laura, Deus abençoe exatamente, né? Deus abençoe a Cristina Milho, né? O pastor Benedito, meu paizão do coração, nos assistindo. Deus abençoe a Cleó Silva, né? Deus abençoe a Josiane, né? A Josiane Ferraz. Deus né? abençoe, Josi. Um abraço. A Laura também, né? Um abraço. São minhas amigas desde solteira, né? E são pessoas que eu tenho um carinho enorme. Deus abençoe. Lá de Minas Gerais, né? Sim. São as mineiras, né? Deus abençoe também a nosso irmão Rodrigo Alves, né? Motorista. Nossa irmã Maiane, lá de Guarabira. Deus abençoe a irmã Maiane. Deus abençoe a Stephanie Barbosa, né? Tá dizendo aqui palavras lindas. Que maravilha, né? Obrigado pelo comentário de vocês. Cada comentário de vocês eu vou ler no final. Eu vou ler o comentário de cada um de vocês. Vou comentar lá o comentário de vocês, tá bom? Deus abençoe. Esse comentário que você faz, ele nos incentiva a estar aqui. Deus abençoe a cada pessoa. Meu pastor, pai na fé, Egildo Batista também. Deus abençoe a cada um de vocês. A nossa irmã Adelaide Lopes, né? A esposa do pastor Wilson, lá no Maranhão. Deus abençoe. Francisco Costa, que participou com a gente bastante. Deus abençoe também a Maria Penha, a Jeane Matos, né? Deus abençoe, Jeane. Deus abençoe vocês por estar participando conosco. Eu fico feliz, sou grato a
Deus Pastor pela vida do Elson. pastor Elson, né? Pastor Elson Santos, lá do Pará, né? Participando conosco. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Forte abraço, beijão no coração de cada um de vocês.